Olá pessoal, eu vou aqui resolver um exemplo, né, de um problema de plano inclinado, né? Um problema bem comum, né, para quem está estudando aplicações das leis de Newton, né? Inclusive aqui nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para calcular aqui a aceleração desse sistema, né? Que é o que pede aqui o problema, né? Calcular a aceleração, qual a aceleração desse sistema. E é isso que a gente vai fazer, aplicando a segunda lei de Newton, né? Primeiramente, né, o que é que eu tenho que considerar aqui neste sistema, né? Esse sistema ele é formado aqui, né, por dois blocos, né? Um bloco que eu vou chamar de bloco B, né, com massa B, e um bloco que eu vou chamar de bloco A com a massa A. Eles estão ligados por um fio, né, que passa sobre uma polia, né? E a primeira coisa que eu tenho que identificar aqui, né, é isso aqui, que é sem atrito. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que esse fio e essa polia, elas não têm atrito, nós vamos desprezar o atrito dela, ou seja, não vai influenciar aí no movimento, né? Não vai influenciar quando a gente estiver considerando aí as forças que estão agindo aí sobre esses blocos, né? Então, vamos lá. E agora, a gente vai ter que, inicialmente, anotar aqui alguns dados do problema, né? Que é a massa de A, que é igual a 100 quilos, 100 quilogramas, a massa de B, que é igual a 60 quilogramas. E outro dado importante que a gente vai precisar aqui vai ser a gravidade, né? A aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, né, o primeiro passo para a gente resolver esse problema é a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco de forma separada, né? Ou seja, a gente vai avaliar, né, identificar aqui quais as forças que estão atuando sobre cada bloco. Primeiro bloco A, né? Vou analisar aqui a força que vai ser aplicada sobre o bloco A, né, de forma separada. Então, bloco A aqui. E vou analisar que forças é que estão atuando aqui sobre esse bloco. Quais forças, né? Eu vou ter aqui, né, a força peso, né, agindo sobre esse bloco. E, como reação dessa força peso do bloco, como força de reação, né, da força que o bloco faz na superfície aqui do plano, eu vou ter a normal no sentido contrário. No entanto, aqui como a gente vê, né, nesse caso específico, que é a força peso, ela vai ser dividida, né, em duas componentes, que vai ser uma Px e outra Py, né? Ou seja, né, como ela tá aí inclinada, essa força peso ela vai se dividir em duas componentes. Então agora, e a outra força também que a gente vai ter que considerar essa força aqui, que é a força de tração do fio, né? Essa força aqui do sistema. Então a força de tração, né, vai ser a outra força que a gente vai analisar que está atuando aqui sobre o bloco. Agora vamos montar a equação para esse bloco, né? Aplicando a segunda lei de Newton, né? Que é igual a força igual a ma, né? Vai ser o seguinte: nós temos aqui, vamos considerar, né? Vamos agora relembrar que o movimento aqui, ó, ser, ele vai ser determinado para esse sentido, né? Então, a força que vão agir aqui nesse corpo vai ser a força Px e a força T, né, de tração. Vão ser as forças que vão agir aqui para causar o movimento. Então, eu vou ter o T, né, no sentido positivo, T positivo, e a Px, que está no sentido contrário ao movimento, ela vai ser negativa, né? Então, vai ser T menos Px, que vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. E então essa é a primeira equação do sistema, né? A equação aplicando a segunda lei de Newton para o bloco A. Agora vamos analisar quais forças estão atuando no segundo bloco, o bloco B. Então, aqui o bloco B, né? O bloco B ele está suspenso aqui, né? Ele não está variando, né? Não está tendo movimento aqui, está em equilíbrio aqui no eixo horizontal, né?
seja, no sentido na direção horizontal aqui, ela está em equilíbrio. Então, as forças que vão atuar aqui é essa força de tração, né, no sentido aqui para cima, e a força peso. Então, tá aqui, tração e a força peso, né? Vão ser as forças que vão estar agindo aqui no bloco B. Aplicando a segunda lei de Newton, vamos ter a equação para o segundo bloco da seguinte forma. A gente vai ter aqui, ó, o movimento ele vem, né, à direita, e aqui no bloco B ele vai fazer com que o bloco B, né, esteja descendo, ou seja, no sentido de P. Então, o P vai ser positivo, menos a tração, que está no sentido contrário ao movimento, né, vai ser negativo, vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. Feito isso, o que a gente vai agora fazer? Chegamos à segunda equação do sistema, né? Temos a equação aqui, aplicando a segunda lei de Newton para cada bloco, né? Separadamente, né? A gente tem as duas equações aqui que vão formar o nosso sistema para poder a gente calcular a aceleração. Vai formar o seguinte sistema aqui. Vamos ter T, primeira equação, T menos Px igual a ma vezes a aceleração. E aqui vamos ter P menos T, né? Força peso menos tração igual a massa B vezes a aceleração. Agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Como a gente quer saber uma equação para montar, uma equação que represente todo o sistema formado pelos dois blocos, a gente vai somar aqui essas equações. Aqui, T menos T vai anular, então vai sobrar o quê? Vai nos sobrar a seguinte equação. Do lado esquerdo aqui da equação, vamos ter P, né, menos Px. Px é no sentido contrário, então é negativo, e P é no sentido positivo do movimento, então vai ser positivo. E no lado aqui, né, no lado direito da equação, a gente vai ter a soma das massas. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A aceleração, ela está nos dois termos aqui da soma, então a gente vai colocar a aceleração em evidência. Então vai ficar A vezes, entre parênteses, M, massa de A mais massa de B. Feito isso, agora a gente passa P, a gente coloca P menos Px, né? A gente vai isolar a aceleração. Então vai ser P menos Px, passa a massa, a soma das massas dividindo, então vai MA mais MB. Né? P menos Px dividido para MA mais MB, que vai ficar igual à nossa aceleração. Então agora, né, pronto. Agora só vamos substituir os termos, né? A gente só vai substituir os termos para assim calcular a nossa aceleração. P, né? P vai ser a força peso. A força peso ela é calculada da seguinte maneira: força peso ela é igual a mg. Logo a força peso ela vai ser igual à massa de qual bloco, né? Do bloco B, né? Então vai ser 60 kg vezes 9,8, que é o valor da aceleração da gravidade. Essa força-peso vai ser igual a 60 vezes 9,8, nós vamos encontrar 588 newtons. E a outra força que a gente precisa é a Px, né? Que é essa componente aqui, né? Componente contrária aqui, né? Do movimento. Px vai ser igual. A Px a gente calcula da seguinte maneira, vai ser a massa de A, né? Vezes a gravidade, 9,8, vezes o seno de 30, né? 30 graus. Substituindo, a gente vai ter Px igual a... Px vai ser igual a 100 vezes 9,8, né? 100 é a massa de A, vezes 9,8, que vai dar igual a 980, vezes seno de 30, que é igual a 1 meio. Isso vai dar igual a 490, né? Ou seja, Px igual a 490 newtons, né? Feito isso, agora a gente substitui aqui na equação. P igual a 588 newtons, né? Menos 490 newtons, dividido pela soma das massas. A soma das massas é a massa de A 100
mais a massa de B 60, que vai dar igual a 160. Agora, resolvendo essa conta, nossa aceleração ela vai ser aproximadamente, vai ser igual a 98 dividido para 160. Nossa aceleração ela vai ser igual a aproximadamente 98 dividido para 160, vai dar aproximadamente, né, 0,6, né, 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, calculamos aí, né, a nossa aceleração desse sistema, né, aplicando a segunda lei de Newton aí para os blocos, né. Então é isso.